Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, preparação encerrada, novidades entre os relacionados, muitos desfalques para encarar o CSA, o time que deve começar e palavras importantes de Vanderlei Luxemburgo, um recado para o torcedor, a venda de ingressos está muito boa e o Vanderlei fez um pedido e também falou sobre a situação de salários atrasados, se vai deixar o Cruzeiro, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, antes aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, me ajude espalhando o link deste vídeo em todos os grupos de WhatsApp. A preparação foi encerrada, o último treinamento na manhã deste sábado na Toca da Raposa 2, são 22 jogadores concentrados para este compromisso, muitos desfalques, tem o Vanderlei Luxemburgo e ele vem quebrando a cabeça. Eu vou esboçar aqui o time provável do Cruzeiro para este duelo contra o CSA, o torcedor terá um papel fundamental para o Cruzeiro tentar os 3 pontos neste domingo diante do CSA, acabar com aquele tabu de não vencer o CSA desde 2013, não venceu em 2019, não venceu em 2020, ainda não venceu em 2021. O duelo contra os alagoanos tem nos últimos anos muita dificuldade para o Cruzeiro, então estudo em jogo no duelo deste domingo às 4 horas da tarde. A preparação, como eu disse, o último treino foi pela manhã e só para o torcedor ter uma ideia, o Cruzeiro não tem o ataque titular, o trio, Wellington Lim, Bruno José e Marcelo Moreno. Isso já dá para imaginar a dificuldade, o tamanho dessa dificuldade que o Cruzeiro terá contra o CSA, por isso falei, terá que ser na superação e na força do torcedor, que deve colocar aí 6, quase 7 mil neste duelo contra o CSA. Lembrando sempre do protocolo, ainda tem ingresso à venda, tem aquele bilhete solidário que leva 1 quilo de alimento e paga metade do valor, bilhete de 30, de 40 reais. Para quem é sócio bronze tem ingresso de 20 reais. Então o torcedor tem que lembrar o seguinte, o teste de Covid vale para todo mundo, resultado negativo tem que apresentar e os portões vão se fechar às 3 da tarde, 1 hora antes de começar. Então chegue cedo ao Independência para entrar o mais rápido possível, para não ficar fora. Mesmo com o ingresso, a promessa é de muito rigor nesta questão do protocolo da Prefeitura de Belo Horizonte. Então você que ainda não comprou ingresso, compre, apoie o Cruzeiro para tentar a vitória neste duelo importantíssimo diante do CSA. Eu falei sobre palavras importantes de Vanderlei Luxemburgo, aqui trouxemos a informação, salários atrasados, e aí já bate aquela preocupação, um passado aí muito próximo do Cruzeiro, teve o Filipão na mesma história, e o Vanderlei pediu a palavra hoje na Toca, o Cruzeiro postou a íntegra do recado do Vanderlei aqui no YouTube, e eu separei essa questão dos salários atrasados, o que disse o Vanderlei e sobre a continuidade dele na Toca da Raposa 2. Se fala muita coisa dentro do futebol, eu procuro acompanhar, mas eu tinha que falar alguma coisa para vocês. Óbvio que quando eu vim para cá, eu falei que pagar os salários, como foi pago, e continuar pagando até o final da temporada o salário em dia. Não está em dia, como todo mundo sabe que não está em dia. Mas nós estamos, já conversei com os jogadores, e vocês podem ter certeza absoluta que eu tenho um grupo de jogadores que, em momento algum, estão afrouxando por causa do salário. Eles estão dentro do trabalho. Conversei com os jogadores, já conversei com a diretoria, estamos indo em busca de uma solução. Eles sabem que eu estou insatisfeito no sentido de que pagamento é feito para se pagar. O empregador paga o empregado. Então, isso é uma coisa que é obrigação de ser feita, tá? Mas eu não vou abandonar o Cruzeiro por causa disso. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Porque eles não estão cumprindo, não pagaram o salário, então eu vou embora e vou deixar o Cruzeiro agora assim, do nada. Não vou fazer isso. Mas vou continuar cobrando aquilo que tem que cobrar. Que é que os dirigentes, junto com o parceiro nosso que tem se mostrado muito parceiro em todos os momentos, que quer sido chamado para colaborar, ele colabora com a gente bastante, para que encontre essa solução, para que nós possamos aí colocar tudo em ordem como tem que ser numa empresa e no futebol. E só para deixar vocês tranquilos, porque começa a surgir, o Luxemburgo vai embora porque ele combinou que o salário atrasado, que não sei o que, não. Uma coisa é eu combinar e vou continuar cobrando, porque é uma coisa que está acontecendo.
Mas eu abandonar o Cruzeiro dentro de uma competição importante, não vou fazer isso nunca. Vou ficar até o final, cumprindo com meus compromissos e cobrando aquilo que tem que ser cobrado, que é pagamento em dia para os funcionários, para os atletas e comissão técnica, como tem que ser, normal. Não existe nada de anormal. E que fique bem claro que os jogadores têm se doado bastante, tanto é que os resultados estão acontecendo. Eu quero um pouco mais, precisamos de um pouco mais. Aumentar esse percentual, ganhar mais jogos, né? Então é um jogo difícil contra o CSA, mas é um jogo que nós temos condições de poder fazer um resultado, e vamos em busca desse resultado, e nada do que está acontecendo está atrapalhando o nosso trabalho. Muito bem, então palavras importantes, vamos ver ao longo da semana. O Vanderlei disse aí um parceiro, todo mundo sabe, que é o Pedro Lourenço, do Supermercado BH, que sempre quando pode, ele ajuda, já deu quase 10 milhões de reais para pagar os salários que estavam atrasados naquela época. Aí tem 2 folhas de novo em atraso, então vamos acompanhar essa situação. O Vanderlei, ao contrário até do que eu falei na época, o Vanderlei tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021, é o contrato que está registrado no BID da CBF. Para 2022 tem que sentar, conversar e todo aquele processo, mas ele disse aí, garantiu que não vai abandonar o barco, que segue confiando. São 13 jogos que restam, 39 pontos em disputa, e o Vanderlei comandando o Cruzeiro então na sequência da Série B e pedindo a você, torcedor, para apoiar o tempo inteiro os 90 minutos. Se der errado, depois pode até vaiar, mas durante o jogo, pedindo força para este time que vai jogar então diante do CSA neste domingo no Indepa. Vamos lá, são 22 jogadores concentrados na toca, as novidades na lista. O atacante Vitor Leque, do time sub-20, e o lateral esquerdo Jean Vitor, que volta depois de um tempo afastado por causa de desgaste muscular. Não foram relacionados ainda o Keké e o Zé Eduardo. Quem sabe para quarta-feira contra o Guarani ou para o outro domingo contra o Brasil de Pelotas. Aí o Vanderlei não tem o Marcinho, o Bruno José, que seguem se recuperando. Marcelo Moreno suspenso, o Wellington Nem, que está machucado, também se recuperando. E o Eduardo Brock, que está suspenso. Então são os desfalques do Vanderlei Luxemburgo para este compromisso diante do CSA. E o time que deve começar, pelo que eu apurei, eu vou dar na sequência aqui do meu canal. Mas antes, eu quero falar para você sobre o Atacarejo Economia. Quer fazer suas compras sem sair de casa, meu amigo? Atacarejo Economia é o melhor lugar. Você vai acessar o site, vai fazer as suas compras, acima de R$100 o frete é grátis, você vai receber aí na porta da sua casa. Quer coisa melhor do que isso? Atacarejoeconomia.com.br, preço baixo sempre, uma variedade de produto para você, para sua família, para você comerciante. O Atacarejo tem uma linha de material de construção. Você que tem um depósito, um material de construção, acesse aí a dica que eu te dou. Você vai ver preço baixo sempre, atacarejoeconomia.com.br, e tem cupom de desconto para a primeira compra. Atacarejo Economia, preço baixo sempre. Vamos lá, o que eu apurei é o seguinte: o Vanderlei, claro, vai confirmar o time só 1 hora antes da bola rolar, mas o Cáceres deve voltar à lateral direita. O Léo Santos será o zagueiro ao lado do Ramon, tá ganhando aí a disputa com o Rodolfo. No meio campo, eu vou até explicar por que o Marco Antônio não vai começar. O Vanderlei pode colocar Adriano, Lucas Ventura, Ononoca e Rômulo. 3 jogadores ali no meio, com Claudinho, Felipe Augusto e Thiago. É o provável Cruzeiro então. O Marco Antônio, ele vinha de um longo período sem atuar. Aí jogou já tinha entrado em outros jogos com o Vanderlei, mas em sequência ele entrou muito contra a Ponte Preta, contra o Operário e foi titular contra o Vasco. Então jogou naquele sábado, na quinta e no domingo. E reclamou de um pouco de incômodo, sentiu um desgaste maior ao longo da semana, ficou alguns dias sem treinar, voltou a treinar ontem, treinou hoje também e por isso fica no banco para se evitar qualquer tipo de lesão, está relacionado e fica como opção no banco de reservas. Então será este o provável Cruzeiro, se não tiver nenhuma surpresa, é o time que começa o duelo deste domingo diante da equipe do CSA. E repito, pedido do Vanderlei, para apoiar o tempo inteiro, o torcedor terá um papel fundamental neste momento para empurrar o Cruzeiro, que pode, com uma vitória, diminuir a diferença lá para cima e aumentar ainda mais a diferença em relação ao Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima.
Vamos que vamos. Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Atacarejo Economia. Compre sem sair de casa com qualidade, variedade, bom atendimento e preços baixos. Estrela Bet, a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Faça sua inscrição e ganhe R$5 para começar a apostar. E Meu Cruzeiro Autotruque, uma proteção veicular pensada e personalizada para a Nação Azul.